Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra hoje será ministrada pelo pastor Fernando. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Chegou o momento da partilha da palavra. Eu peço que você curte, compartilha, envia outras pessoas também. E venha nos fazer uma visita, não fique só pela tela, mas venha nos fazer uma visita. Nós estamos situados na Avenida Hageb Schoff, número 7617, ao lado do depósito de material de construção Farol. Você e sua família são os nossos convidados de honra. Amém? Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mais uma vez, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, chegou o momento da partilha da Tua palavra com a Tua igreja. Eu peço que mais uma vez o Senhor use os meus lábios, assim como o Senhor falou comigo profundamente nesta mensagem. Eu peço que o Senhor fale profundamente com a Tua igreja, Senhor, nesta manhã. Paizinho, que todos possam receber de bom grado a Tua palavra e compreender a profundidade dela, meu Pai. Senhor, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, Pai querido, tudo de Ti e nada de mim, Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua todos os dias de minha vida, Senhor. A Ti eu consagro e entrego esta mensagem e peço que o Senhor abra a mente, Senhor, dos Teus servos que aqui estão, para Te ouvir falar. É o que eu Te peço e já Te agradeço, pois Teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar o seu assento. O tema que o Senhor me deu nessa manhã é: o maior tesouro é a graça. O maior tesouro é a graça. Amados, nós acabamos de ler que a morte entrou no mundo por conta do homem. A morte alcançou a mim, alcançou a você. Nós precisamos compreender a nossa condição diante de Deus. E às vezes parece que nós não entendemos a nossa condição diante de Deus. O próprio Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E às vezes parece que nós não compreendemos a palavra. Nós lemos, nós vemos, entendemos, mas na prática é tudo o contrário. Nós precisamos compreender a profundidade dessa palavra. Nós estávamos totalmente longe do Senhor, mortos dos nossos delitos e pecados. E aí então o Senhor vem com a sua rica misericórdia e nos socorre. E nos redime. Só de nós entendermos a nossa condição diante de Deus, já era o suficiente para nós sermos gratos pela vida toda. Não tendo o que reclamar, não tendo o que indagar, não tendo o que questionar, não tem nada. É só agradecer: Senhor, olha a minha condição, olha o estado em que eu estava, e olha o que o Senhor está fazendo, olha o que o Senhor fez. Muitos dizem: o meu maior tesouro é a minha família. Oh, que lindo isso. É muito lindo ouvir isso, porque ainda não entendeu. Outros colocam o maior tesouro os seus bens ou bênçãos que têm, porque ainda também não compreenderam. Mas o nosso maior tesouro é a graça. Não tem outro tesouro maior do que esse, amados. E nós precisamos entender o que é graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos nada, e o Senhor Jesus foi lá em nosso resgate, sem merecermos, e se entregou por nós. Esse é o nosso maior tesouro. Só por isso já era o suficiente para nós sermos gratos para a vida toda.
Aí você vê muitas vezes as pessoas orando e dizendo: eu determino algo, eu determino isso, o senhor tem que fazer, eu sou dizimista e ofertante. Não entendeu ainda. Se você olhar aqui no Velho Testamento, na grande maioria, vai dizer assim: se o Senhor achar graça no teu servo, concede-me esta bênção. Se o Senhor achar graça no teu servo, concede-me isso ou aquilo. Mas hoje em dia as pessoas estão: eu determino, o senhor tem que fazer. Não entendeu ainda, não entendeu a nossa condição. Nós só temos que ser agradecidos ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. Nós devemos levar uma vida de gratidão, somente isso, e ser feliz com isso. Mesmo em minhas lutas, mesmo em minhas batalhas, mesmo em minhas dificuldades, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu estava morto. Eu estava morto. Agora esse probleminha, essa situaçãozinha, o que é isso? Perto da condição em que eu me encontrava. Vocês conseguem compreender a profundidade disso? E talvez muitas das vezes nós não entendemos a nossa condição, como que nós estávamos diante do Senhor. Não entendemos. E por não entender, continuamos andando, questionando, murmurando, reclamando, porque não entendemos a nossa principal condição diante de Deus. E olhando para esta palavra que o Senhor me deu ainda essa semana, e eu chorava enquanto eu lia alguns textos que nós vamos debruçar aqui mais para frente. Porque nós precisamos compreender, amados, a profundidade de tudo isso. Destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos desligados do Senhor. Totalmente desligados, não tinha acesso. Ei, para vocês não tem mais jeito. É como se todos nós tivéssemos já entregue nas mãos de Satanás. Ó, vocês já não são mais meus, está nas mãos de Satanás, por conta do pecado. E o Senhor, com a sua rica misericórdia, falou: não vou fazer isso não. Eu vou dar oportunidade de cada um, para cada um, se tornarem filho de Deus. Para serem salvos. E isso é a maior riqueza que o homem pode ter, mas não tem outra coisa. É a maior riqueza, e só por isso era o suficiente para nós vivermos em alegria, e alegria, e alegria. Mesmo em minhas lutas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, mais um dia. Novo dia, o Senhor preparou para nós. Glória a Deus. É se alegrar, amados. Não tem do que nós questionarmos ou reclamar, não. Aleluia. Você não passou maior dor do que o nosso Senhor e Salvador. A maior dificuldade sua que você possa estar passando, ou que você vá passar, não se compara ao que Ele fez por nós. Mas não chega nem a risca. Por isso, o maior tesouro é a graça. E Paulo entende isso com toda clareza, amados. E Paulo mostra isso para nós em 1 Timóteo. Ele reconhece isso. Ele reconhece a situação dele diante de Deus. E nós precisamos também reconhecer a nossa situação diante de Deus. 1 Timóteo 1, versículo 12. Está passando aí? Deixa eu pôr aqui mesmo. 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 12. Vai dizer assim: e dou graças ao Deus que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o reconhecimento, olha a minha situação diante do Senhor. É assim que nós devemos olhar, amados. Eu sou o principal pecador ao qual o Senhor se entregou por mim. Maior riqueza e maior tesouro que isso nós não vamos ter. Paulo está dizendo: eu sou o principal. E o Senhor, Ele me permitiu fazer parte do ministério, fazer parte do teu corpo. Tem riqueza maior do que isso, amados?
Não tem, amados, não tem. Aleluia. Seguindo aqui. Mas por isso, versículo 16, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Exemplo. Em mim o Senhor usa exemplo para outros, que vão se chegar também. Você, eu, minha irmã, e meu irmão, somos exemplos para outros que vão se chegar também. É testemunhar do que o Senhor fez em nossas vidas. Quem éramos nós? O estado que nós nos encontrávamos. E o Senhor foi lá e, com a sua rica misericórdia, sem merecer nada, nós não merecemos nada. Não merecemos nada. E o Senhor foi lá com a sua rica misericórdia, nos resgatou, amados. Isso é muito profundo. E por muitas das vezes, sem entender, nós andamos erroneamente com o Senhor. Não reclame, meu irmão, minha irmã. Não murmure, não indague. Somente agradeça. No meio das lutas, no meio das batalhas, no meio da bonança, porque também não é só luta e batalha, não. O Senhor também tem bênção para mim e para você, tem coisa boa, e coisa muito boa. Só que continue sendo grato também. Quando as coisas estão indo muito bem, está tudo perfeito, seja grato também. E a gratidão não é só de boca, mas em ações de graça, amados. Nós precisamos entender o quanto nós somos perdoados, o quanto o Senhor cuidou de nós, tudo que o Senhor fez. Nós precisamos reconhecer isso em ações, não somente de boca. E ter o Senhor por preciosidade mesmo, o maior tesouro, né? Nós vamos entender isso mais para frente. Em Mateus 13. Mateus capítulo 13, versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. Se inicia um culto, amados. Aqui inicia um culto à beira-mar. Olha que tremendo isso. Se iniciou um culto à beira-mar. Tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra, bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por que o Senhor está falando isso, amados? E por que eles estão vendo e não veem, e ouvindo não compreendem? Por que tudo isso está acontecendo? Nós precisamos compreender isso, amados. A resposta está aqui no versículo 15, olha só a resposta. O porquê eles estão vendo e não veem. O porquê eles estão ouvindo e não estão compreendendo. Vamos lá. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Olha a profundidade disso, amados. O Senhor quer converter as pessoas. Aqui é o próprio Jesus que está falando para os discípulos, num culto.
É um ensinamento. O Senhor quer curar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer salvar. Mas eles, não ouviram de bom grado. Endureceram o coração. E não é diferente hoje, amados. Não compreendem. É o que eu acabei de dizer no início. Não entendeu a nossa situação diante de Deus. E o que Ele fez. Por amor a nós. Foi por amor a nós que Ele fez. E por não compreenderem, amados, continuam fechando os ouvidos. E isso aqui foi lá naquela época. E nos dias de hoje? Quantas pessoas você tem falado de Jesus? Ou quantas pessoas você já falou de Jesus? E viraram as costas. Às vezes até começaram a caminhar. Deram os passinhos. E virou as costas. Eu perdi as contas já. Eu já perdi as contas. Até de pessoas que estavam na minha casa, eu instruindo, a pessoa hoje está servindo outros deuses. Ainda me manda mensagem de outros deuses. Você consegue compreender? Mas essa pessoa foi instruída? Foi. Essa pessoa, ela participou da igreja? Participou, ela veio, cultuou. E por que fez isso? E por que fez isso? Isso não compete a mim e a você, amados. O que compete a nós é continuar pregando. Você compreendeu? Continue pregando. Eles ainda não compreenderam. Talvez um dia irão compreender. Talvez um dia irão entender. Nós só precisamos entender, olha, eu compreendi o que o Senhor fez em minha vida. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu compreendi e por isso eu continuo anunciando as boas obras. Eu continuo anunciando o Evangelho, as boas novas, né? Eu continuo anunciando. Por que eu continuo anunciando? Porque eu reconheço o que o Senhor fez. Eu reconheço o meu estado diante do Senhor e o que Ele fez em meu favor. E por isso eu continuo. Então, amados, não desista, não pare. Não pare de anunciar as boas novas. Não pare de falar do amor de Cristo. Independente que você pregou, falou para a pessoa está indo em um caminho totalmente contrário do que você instruiu, faça a sua parte. A sua parte não é desistir. E também não é convencer. Eu não convenço ninguém, você também não convence ninguém. A sua parte é anunciar. É falar com alegria. É falar com prazer. De um Deus que nos salvou, que nos redimiu, que nos resgatou. Que quer nos salvar, que quer nos curar, como eu li agora em Mateus 13. Mas ele endureceu o coração, ele fechou os olhos, ele tampou os ouvidos. Não tem problema, eu continuo anunciando. Esse é o meu papel. Esse é o nosso papel. Sem apontamento, sem julgamento. Talvez nós passamos por situações como essa. Minha mãe parava comigo na sala e ficava, olha essa passagem aqui, filho. Eu fingia que lia, só para ela parar de falar. E tá bom, mãe, legal, e virava as costas. Quantas vezes minha mãe não fez isso? Quantas vezes? Olha, filho, isso aqui, olha que interessante. Eu virava as costas. Fingia que lia só para ela parar de falar. É legal, só colocava o olho na Bíblia e pronto, virava as costas. Por muitas vezes eu fiz isso. Você entende? E eu virei as costas lá atrás. Né? Mas de uma forma ou de outra, a palavra vai trabalhando. Quantas coisas eu fiz de lá para cá? Quantas coisas eu vivi de lá para cá? Quantas coisas você passou antes de você chegar ao Senhor? Quantas coisas você viveu? Quantas pessoas chegou a você para falar de Jesus e muitas das vezes você, ou fingiu que deu atenção, mas depois que o cara virou as costas, ou a pessoa virou as costas, você falou, para de encher o saco esses crentes aí, meu. Quantas vezes? Né? Reflita sobre isso, amado, sobre a nossa vida. Mas hoje nós compreendemos o que o Senhor fez. E nós temos que dar continuidade. Pense nisso, você é um braço extensor de Cristo, que vai alcançar as pessoas, independente do que as pessoas vão fazer ou falar. Você tem que fazer a sua parte, nós temos que fazer a nossa parte. E aqui em Mateus ele é tremendo, né, amados? Ele nos ensina, ele nos mostra. Porque o Senhor quer salvar, o Senhor quer curar, o Senhor quer fazer as coisas. Mas se a pessoa tiver com o coração endurecido, não tem o que fazer. Mas nós continuamos pregando, nós continuamos falando. É o que compete a nós. Aleluia. E aí Jesus então ele vem falando por parábolas. E aí então ele despede a igreja, eu vou dizer assim com a minha palavra, tá? Com as minhas palavras. O Senhor despede o público, despede a igreja.
E aí ficam só os discípulos. E ele continua falando por parábolas. Ele vai falar a parábola da mostarda, do fermento dos fariseus. E aí ele vem explicar a parábola do joio e do trigo. Aí foi quando ele dispensou o público e ficou só os discípulos. E aí ele vem explicando. E aí ele explica a parábola do joio e do trigo. E eu vou chegar onde eu quero chegar. Versículo 44. O Senhor Jesus falando para os discípulos. Olha lá. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Amados, eu fiquei um tempão olhando só para esse 44 ao 46 aí. Quando se fala, biblicamente, quando se fala de compra e de venda, tem que ter um valor. Tem que ter um valor. Você vendeu? Você vendeu tudo que você tinha? Valor. Você comprou outra situação? Valor. Tem que haver um valor. Por que eu trouxe o texto na oferta, o texto de Davi, que ele comprou lá a eira? Por quê? Porque você viu lá que ele comprou por 600 ciclos de ouro. Uma terra ele comprou por um valor, 600 ciclos de ouro. Lá em Gênesis, você está colocando aí, Liliane? Vê aí, Gênesis 23, versículo 13. Também, Abraão comprou a terra por conta da morte de Sara. Abraão compra a terra, olha lá. E falou a Efron e aos ouvidos do povo para a terra, dizendo: mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te o preço do campo, o darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata correntes entre os mercadores. Normalmente, quando a Bíblia fala de terra, compra, tem um valor. Abraão comprou a terra, Davi comprou a terra, houve valores a serem pagos. No versículo 44 de Gênesis, de Mateus 13, do 44 ao 46, há uma compra. Ele vendeu tudo que tinha e ele comprou um terreno, ele comprou a pérola de grande valor. Cadê o valor? Onde é que está o valor? Reflita sobre isso, porque o Senhor me fez pensar muito sobre isso. Onde está o valor? Tem que ter um valor. O que nós entendemos com tudo isso, amados? Esses homens, eles renunciaram tudo quanto tinham. Quando você renuncia a algo por amor a Cristo, por amor ao Senhor, amados, você tem parte no reino. Você tem parte no reino, é como se ele comprasse, mas não tem valor. Não tem como eu comprar parte no reino com dinheiro e muito menos por obras. Não há o que eu possa fazer. Você consegue compreender a profundidade disso? E o Senhor nos chama a renúncia, amados. Quando você renuncia para viver por amor a Cristo, amados, você tem parte no reino. O seu cantinho está separado, está guardado lá. Esse aqui, ó, é do meu filho. Esse aqui é do meu outro filho. Você tem parte no reino, amados. Quando nós renunciamos por amor a Cristo, amados, nós temos parte no reino. Nós compramos. Como é que você compra? Renunciando, se entregando. Como é que eu compro uma parte no reino? Renunciando. Senhor, estou em tuas mãos. Senhor, a minha vida é tua. Você consegue compreender? Não tem preço, não tem um valor aí estipulado. E esses homens, eles venderam tudo que tinham. Eles renunciaram às suas próprias vidas. O próprio Jesus diz, né? Aquele que não negar até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então que nós possamos entender, amados, o Senhor nos chama a renúncia. Olha o nosso estado de início e o que o Senhor fez. Aí agora, o Senhor fez tudo isso, nós começamos a viver achando que é tudo oba-oba. Eu tenho tudo, eu sou capaz de tudo, eu faço tudo. Não, você não entendeu ainda. Você não é capaz de nada. É necessário renúncia, mas para viver o melhor do Senhor, para viver o melhor do reino, é preciso renúncia. Nós precisamos renunciar, amados. Renunciar cada dia, todos os dias renunciar.
E nós precisamos entender isso, amados. Esses homens renunciaram. Por quê? Achou um campo que estava cheio de coisas boas. É o reino. O outro achou uma pérola de grande valor. Oh, glória! Eu vou deixar tudo, porque eu vou viver por este reino. É isso que o Senhor espera de mim e de você, amados. E nós precisamos compreender a profundidade disso. Continuando. Por isso eu citei lá na oferta de Davi. E aqui em Gênesis também confirmando, né? Que quando se trata de campo, amados, de venda e compra tem valor. Mas o reino é incomprável. Não tem como comprar no reino. Não tem como. Você só precisa verdadeiramente renunciar. Aleluia. E Paulo nos ensina sobre renúncia com toda clareza, né? Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 3. Que vai nos dizer assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Não tenha a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo, ele renunciou. Paulo, ele renunciou tudo. Eu tenho como esterco tudo isso aí, que eu tinha, que eu me gabava. Não, isso aí eu tenho como esterco. Depois que eu entendi o que o Senhor fez por mim, eu entendi. Eu só entreguei. Paulo se entregou, amados. E nós precisamos compreender a profundidade disso. Ele teve como esterco tudo que ele tinha. É renúncia. É deixar verdadeiramente o Senhor operar em nosso ser, em nossa situação, em nossa vida. E a nossa vida num completo, num todo. Não é em partes da nossa vida. Porque muitas das vezes nós deixamos o Senhor operar em partes da nossa vida. Mas o Senhor, Ele quer um relacionamento, Ele quer intimidade, Ele quer profundidade. E é num todo, não é só em partes, amados. E nós precisamos compreender isso. Aleluia. Voltando para Mateus, olha só a profundidade. Mateus 13, agora versículo 47. Que me chamou muita atenção também. Versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Irmãos, isso é muito profundo. Eu entendo que essa rede, amados, nós estávamos mortos, como eu falei no início. Essa rede é a graça, amados. Essa rede é a graça que alcançou a mim e a você, mas o texto está dizendo que ele alcançou todo tipo de peixe. O que eu entendo com isso? A graça, ela abrangeu a todos, amados, a humanidade. A humanidade. Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Alcançou a todos. Quantas pessoas você já falou de Jesus? Quantas pessoas já ouviram falar do Senhor Jesus? Essa rede é a graça, amados, que está vindo, o final está chegando. Está muito próximo. A graça, a rede foi lançada, alcançou todo tipo de peixe. Alguns, como nós, Senhor, eu entendi. Outros ainda não entenderam. O que compete dentro da rede, amados? Continuo lançando a palavra. Para que essa pessoa seja despertada. Não desista, amados. Não desista do seu ente querido. Não desista de ninguém, amados. De ninguém.
Dentro da rede, porque essa rede nos alcançou desde a fundação do mundo. A graça foi alcançou a todos nós, a todos, toda espécie de peixe. E aí eu olhando para isso, eu chorava, porque eu falava, meu Deus, que peixe rebelde eu era, que peixe terrível. Mas dentro da rede, o Senhor vai limpando, o Senhor vai curando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai lapidando, o Senhor vai agindo. Você consegue compreender? Mas dentro da rede também tem aqueles peixes que continuam se batendo, querendo sair, desesperado, ferindo os outros. Que são todos esses. Nós estamos na rede. A rede está vindo. A rede está vindo. Se você compreender a profundidade, porque quando chegar no final, vai haver separação, acabou. Não tem o que fazer mais. Enquanto a rede está vindo, pregue a palavra. Fale do Senhor para o seu ente querido, para o seu amigo, para o seu vizinho, para qualquer pessoa, fale da palavra. Porque na rede ainda há tempo de transformação, há tempo de mudança, há tempo de cura, há tempo de restauração. Essa rede nos alcançou, amados. Alcançou todo mundo. Alguns endureceram o coração, fecharam os ouvidos, mas não vão dizer que não foram alcançados pela rede. Porque diante de Deus, ninguém vai poder falar que não foi alcançado pela rede. Não, isso aí não chegou para mim não. A tua palavra, não chegou para mim não. Essa graça não me alcançou não. Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa rede é a graça que alcançou a todo mundo. Alguns já entenderam. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Outros ainda não. E porque os outros não entenderam, eu vou desistir? Não. Porque você não entendeu de imediato, entendeu? Foi um tempo, foi um processo para você chegar até aqui. Assim também é na vida dos outros. E compete a nós pregar a palavra. Lançar a palavra dentro da rede. Dentro da rede tem todo tipo de peixe. Tem aqueles que já entenderam e estão firmes. Opa, beleza. Mas tem os que ainda estão com o coração endurecido. Tem aqueles que estão servindo a outros deuses. Está dentro da rede. Vamos lá, vem. Eu continuo falando. Quem sabe quem vai ser transformado na rede é o Senhor, não sou eu. Por isso não compete a nós julgar, apontar, falar, não, esse aí não tem jeito. Como muitas das vezes falaram em meu respeito. Não tem mais jeito. Porque não entenderam a graça. Porque quando nós entendemos a graça, todos têm jeito. O Senhor não morreu para salvar todos? Morreu. Mas todos vão querer ser salvos? Não. Só aqueles que vierem para Cristo. E nós precisamos entender isso. A graça alcançou a todos. Que alcançou a todos, alcançou. E isso ninguém vai poder negar. Foi por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo no original significa cosmos. Cosmos é toda a humanidade. Cosmos é a humanidade. Então, Jesus morreu pela humanidade. Agora, quem vai se beneficiar desta graça? Aquele que o receber. Aquele que fala, Senhor, eu entendi. Eu compreendi, Senhor. Senhor, eu entendi o meu estado que eu estava anterior, o meu estado que eu estava longe do Senhor, desgarrado do Senhor, e eu entendi o que o Senhor fez, papai. Obrigado. É muito profundo isso, amados. Agora, a rede está vindo, todo tipo de peixe está aí, amados. Obviamente que eu tenho que estar firmado na palavra. Por que eu tenho que estar firmado na palavra? Como estamos, todo tipo de peixe, pode ser que um peixinho ou outro tente te contaminar. Então, se você está firmado na palavra, você não vai ser contaminado, mas você vai evangelizar, você vai lançar a palavra. Nós estamos no mundo ainda, amém? Nós ainda estamos aqui. Então, nós lidamos a chuva que nasce para o ímpio e nasce para o não ímpio, nasce para nós também. E nós precisamos entender isso. Mas se eu estiver embasado na palavra, um peixinho ou outro que estiver aqui do meu lado nessa rede, esse vai ouvir um pouquinho. E se for da vontade de Deus, ele vai ser transformado. Ele vai ser moldado.
ele vai ser limpo. Enquanto nós estamos na rede, ó, o Senhor está purificando, o Senhor está limpando, o Senhor está curando, o Senhor está cuidando, o Senhor está lapidando, o Senhor está tirando umas escaminhas, ó. Tem umas escaminhas que estão atrapalhando aqui, Senhor. Eu estou limpando, filho, calma. Eu estou limpando, calma. Você está na rede. Já se dê por agradecido por estar na rede. Se dê por agradecido, viva uma vida de gratidão. Você foi alcançado por esta rede, meu irmão e minha irmã. Seja agradecido, viva uma vida de gratidão, de felicidade, de alegria. Independente do que esteja passando. Você foi felizardo por Cristo. E isso é o nosso maior tesouro. Não há nada que nós possamos fazer ou ser mais grato do que esta rede, essa graça que nos alcançou. Só temos que agradecer, amados. Aleluia. Então na rede, amados, na rede é tempo de lapidação, é tempo de cura, é tempo de libertação, é tempo de transformação, é dentro da rede. A rede está vindo, amados. A volta do Senhor está muito próxima. Está muito próxima a volta do Senhor. E as pessoas ainda não se deram conta disso. Então é entender e reconhecer o Senhor em nossos atos, em nossas ações, em nossas atitudes. O Senhor precisa ser reconhecido, amados. E entender se realmente é o nosso maior tesouro, a graça, devemos viver sempre, sempre, sempre em gratidão. A nossa vida toda. Efésios 2:8 e 9 vai dizer assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então não é obra, não há nada que você possa fazer. É somente a graça que alcançou a mim e a você. É por ela que nós somos salvos. Aleluia, favor imerecido. Jesus, mesmo sem nós merecermos nada, o Senhor se entregou por amor a nós. Tito 2, versículo 11. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala isso, exorta, repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. Vivendo nesse presente século, amados, renunciando à impiedade. É sobre renúncia. Renunciar ao nosso próprio eu, amados, para viver o eu do Senhor, viver as vontades de Deus sobre as nossas vidas. É muito profundo isso. Lembre-se, você está na rede, e na rede é tempo de renúncia. Você foi alcançado por essa rede. E só por ter sido alcançado por essa rede, é o suficiente para nós renunciarmos, amados. Renunciarmos e viver plenamente a vontade de Deus. Aleluia. Esperando a volta do Senhor, porque está próximo. Ó, está chegando à beira do mar, está chegando. A rede está sendo trazida. E quando chegar, não tem mais para onde ir, não tem para onde correr, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando chegar ao fim, não tem o que fazer. Então aproveite este momento. Aproveite este tempo. Aproveite esse tempo para crescer espiritualmente, para aprender mais do Senhor. Aproveite esse tempo, amados, de vida, para criar vida em si mesmo, pela palavra. Aproveite ao máximo que você puder, amados, porque isso é profundo. Ó, a rede está sendo trazida para a beira do mar. Está sendo trazida. Quando chegar, acabou. Não tem uma chance. Ah, mas não tem uma outra chance? Não tem. Você já foi alcançado. A chance é o tempo que você foi alcançado pela rede. Está sendo trazido. Essa é a chance. É a oportunidade. Não desista de ninguém, amados, porque o Senhor não desistiu de você. Continue orando, continue buscando, continue falando. Dentro da rede, continue pregando, continue falando. A graça que te alcançou vai despertar em outros também, por você falar a palavra para essa pessoa. Aleluia. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1.
Mais uma vez, Paulo, olha que ensinamento tremendo, né? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exalte pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha a profundidade disso, amados. Sempre vai ter um mensageiro de Satanás, amados. Sempre vai ter um apontando: ei, eu sei o que você fez, viu? Você, agora você quer ser crente? Ô crentinho! Sempre vai ter, isso é necessário, irmãos. Sabe por que é necessário? Para nós nos lembrarmos do que o Senhor fez por nós. Um dia desse nós estávamos no mercado, eu e minha esposa. Estávamos lá no mercado, e aí tem um cara que eu conheço há muitos anos. E esse cara, ele pega e começou a falar de política. E eu falei: meu partido é Jesus Cristo, irmão, não quero saber de política não. E ele começou a falar, e daqui a pouco ele virou a casaca e começou a falar do Lula. Eu falei: eu não quero saber de Lula, meu partido é Jesus, já falei para você. Não, mas você é bolsonarista. Eu falei: meu amigo, porque eu não estou com Lula, eu sou Bolsonaro. Quem foi que falou isso para você? Quem foi que falou? Eu sou do meu partido é de Jesus Cristo. Agora você fala isso aí, porque você está na igreja, né? Mas você lembra lá que você queimou o carro? Aí eu falei: o que tem a ver o carro com a política? Irmãos, coisas que você fez lá atrás, Satanás vem colocar na tua cara. Você lembra que você fez? Você lembra que você fez? Eu não fiquei triste não, irmãos, de verdade. Eu falei: o que tem a ver uma coisa com a outra? Você está falando de Lula, não tem nada a ver o carro. Eu estava nas trevas e o Senhor, Ele me resgatou, graças a Deus. Você só me trouxe a memória, uma coisa para me lembrar do que o Senhor fez por mim. Está tudo tranquilo. Mas para você entender, amado, sempre vai ter um mensageiro de Satanás querendo apontar coisas que você fez lá atrás, quando você estava nas trevas. E muitas das vezes, talvez, sejam pessoas próximas, parente. Você agora, ei, logo você, eu sei que você fazia lá, viu, meu? Eu te conheço. A minha graça te basta. Quer falar? Irmão, não se apegue nessas coisas, não. Meu amado e minha amada, não se apegue nisso. A minha graça te basta. Viva agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque lá eu fiz coisas terríveis, mas aqui o Senhor tem me moldado. Nessa rede, o Senhor tem me transformado dia a dia. Graças a Ti, papai. Obrigado. Aleluia. É viver sendo grato ao Senhor, amados. Sempre vai ter um mensageiro de Satanás, mas esses mensageiros de Satanás se fazem necessário. Porque senão o cara começa a se inflar. Ei, eu sou o cara. Eu sou tal. Paulo vai dizer, para não me gloriar, porque eu ouvi coisas inefáveis. Eu vi coisas maravilhosas, não dá para falar para vocês. Foram coisas maravilhosas. Então, para não inflar o meu ego, acredito eu que o mensageiro de Satanás devia falar para Paulo: ei, você era perseguidor da igreja, você. Agora você quer falar de Jesus, você perseguia os caras, meu. Você fazia um monte de coisa errada, você vinha agora querer falar que você... Para com isso aí. Né? E assim não é diferente na nossa vida, mas devemos agradecer ao Senhor, viver em gratidão, constantemente sendo grato ao Senhor todos os dias. Todos os dias. E no versículo 10, que é o que mais me chama a atenção, que eu não li o versículo 10, eu parei no 9. Vamos ler o 10 para nós entendermos. Olha que profundidade isso aqui.
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha quando a pessoa compreende o estado que ela estava, o estado de início, o estado de caminhada, porque ele foi lá orar ao Senhor, Senhor, o mensageiro de Satanás 3 vezes, ele pediu para o Senhor me esbofetear dia e noite, todo dia. A minha graça te basta. Aí ele reconhece. E depois que ele reconhece que a graça é tremenda, ele fala isso. Eu tenho prazer. Mas quem tem prazer? Acho que nós temos que aprender muito. Ai, Deus, quando eu olho para a palavra, eu vejo que eu tenho que aprender cada dia mais. Como é que você pode ter prazer nas injúrias? Como é que você pode ter prazer nas dificuldades? Como é que você pode ter prazer nas lutas? Paulo está trazendo isso para nós. Eu tenho prazer. Isso é reconhecer, amados. Isso é reconhecer o que o Senhor fez. Então, independente do que eu passe, graças a Deus, eu tenho prazer. Isso tudo aí, é porque o Senhor é comigo. Estou passando por essa luta, estou passando por esse problema, estou passando por essa situação porque o Senhor é comigo. Estou na bonança, estou de vento em popa, porque o Senhor continua sendo comigo. Isso é muito tremendo, amados. Sentir prazer, amados, é prazeroso. Paulo está querendo trazer para nós que é prazeroso. Você sentir injúrias, ser injuriado é prazeroso, Nós temos que aprender muito. Temos muito a aprender. Quando somos injuriados, logo, já quer debater, já quer discutir, já quer mostrar que... Não, eu sinto prazer nisso, pode ir, pode me injuriar, não tem problema não. Não tem problema não. E nós temos que chegar nesse entendimento, amados. Esse entendimento ele é muito profundo. Ele é muito profundo, ele é além do nosso entendimento humano. É além. É compreender o nosso estado inicial e o nosso estado atual e final. Paulo já estava caminhando para o final, né? E ele entende, eu sinto prazer. Isso é tremendo demais, amados. Será que nós poderíamos falar isso que Paulo falou no versículo 10? Será que hoje nós poderíamos falar isso? Sentir prazer nas injúrias? Nas dificuldades? Quem tem prazer na dificuldade? Você quer logo que passe, né? Rapaz, passa logo esse negócio. Que luta, não tem prazer. Mas Paulo nos ensina, tenha prazer, que Deus é contigo. Deus te sustenta, Deus te levanta, Deus te dá força. O prazer, Paulo está querendo dizer, o meu maior prazer é estar em Cristo. Essas coisinhas que eu passo aqui nessa terra, não me afeta não. Embora o mensageiro de Satanás está me incomodando, mas o Senhor já falou que a graça me basta, a graça me basta. Então a graça do Senhor nos basta, amados. É o nosso maior tesouro, é a graça, que alcançou a mim e a você. Seja grato por isso. Isso é o suficiente para vivermos em alegria, em gratidão com o Senhor todos os dias. Não é ingratidão, viu? É viver em gratidão. Questão, às vezes a dicção sai meio errada, a pessoa fala ingratidão, como é que eu vou viver em gratidão? Não, é em gratidão todos os dias. Amém? Provérbios 3:6 vai nos dizer, reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor os teus caminhos. Nós devemos reconhecer em todos os atos, em todos os fatos, independente do que estejamos passando ou vivendo. É continuar reconhecendo o Senhor. Senhor, eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu sei o que o Senhor fez pela minha família. Eu sei o que o Senhor fez em minha vida. E o Senhor endireitará as tuas veredas. Estava meio torto, mas agora Ele está endireitando. Quando nós verdadeiramente confiamos no Senhor e entregamos nas mãos dEle, pronto. Eu confio todas as situações da minha vida nas mãos do Senhor. Ele age em nosso favor, amados. E para encerrar, Romanos 5, versículo 8. Está colocando aqui? Vamos lá. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entenda a nossa condição inicial, amados. Como nós iniciamos? Mortos, desgarrados do Senhor, como ovelhas sem pasto, como um nada, longe, longe, longe do Senhor. Mas Cristo
Deus provando do amor dele para conosco. Você quer prova maior do que isso? Quer prova maior do que isso? Às vezes as pessoas ficam choramingando o amor do outro, quando na real, Deus já provou o seu maior amor por nós, entregando o seu Filho. Nosso estado de início, pecadores longe do Senhor. Nosso estado final, se nós estivermos em Cristo, filhos e salvos. Somos salvos em Cristo Jesus. A graça nos alcançou. Porque a graça nos alcançou, nós devemos ser gratos ao Senhor todos os dias de nossa vida. Independente do que nós estejamos passando ou vivendo, seja grato ao Senhor em todos os teus atos, em todas as tuas ações. Não é só de boca, mas em ações, porque o Senhor já fez por mim e por você, quando ainda éramos pecadores. Lá na fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, ele morreu para salvar a minha e a sua vida. Sinta-se amado, sinta-se agradecido, sinta-se honrado, porque é uma honra que o Senhor fez por nós. E comece verdadeiramente a honrar ao Senhor em tuas ações, em tuas atitudes. Renuncie a si mesmo para viver o melhor do Senhor. Amém? Se coloque de pé toda a igreja.